O homem que você acha que foi moldado por ilusões. Você não nasceu fraco. Você nasceu inteiro, intenso, autêntico. Mas em algum momento, ainda muito cedo, te ensinaram que ser inteiro era demais. Te ensinaram a se calar quando queria gritar, a sorrir quando doía, a abaixar a cabeça mesmo quando estava certo. Disseram que sua força era agressividade, que sua sensibilidade era fraqueza, que sua raiva precisava ser engolida, e você engoliu. Engoliu a própria voz, engoliu a própria verdade, engoliu partes inteiras de si mesmo, até não lembrar mais quem era. Você virou o que esperavam de você. Agradável, educado, submisso. Você aprendeu a se adaptar ao que a sociedade considera homem de verdade. E nessa adaptação silenciosa, perdeu sua liberdade. E o mais trágico é que você começou a acreditar que esse personagem era você, que esse homem artificial, domesticado, amável até demais, era a sua identidade. Mas não era. Nunca foi. O estoicismo não quer que você descubra quem você é no sentido comum, porque isso, na maioria das vezes, é só mais uma ilusão, mais um papel, mais uma imagem. O estoicismo quer que você se torne quem você ainda não teve coragem de ser, quem você sufocou para caber, quem você trancou para ser aceito, quem você abandonou para evitar o desconforto de ser incompreendido. Essa transformação não é leve, não é rápida, não é confortável, mas ela é necessária. Porque enquanto você continuar operando a partir de um eu condicionado, um eu que agrada, que evita conflito, que se culpa por tudo, você estará sempre distante da sua força. E mais que isso, estará sempre vulnerável, vulnerável à opinião dos outros, às manipulações de relacionamentos frágeis, à dependência emocional, à ansiedade, ao medo constante de não ser suficiente. Essas 13 lições que você está prestes a ouvir são como espelhos quebrados. Cada uma vai refletir uma parte de você que precisa ser olhada de frente, com brutal honestidade, mas também com compaixão. São ideias simples, mas dolorosas, porque elas não atacam o mundo lá fora. Elas atacam aquilo que dentro de você ainda sustenta uma prisão. Você não precisa de mais técnicas, nem de motivação passageira. Você precisa de coragem. Coragem para abrir mão daquilo que já está te matando em silêncio. Coragem para parar de ser quem os outros querem e começar a construir, tijolo por tijolo, um homem que se olha no espelho e se respeita. Não porque é perfeito, mas porque finalmente é verdadeiro. Depois dessas 13 lições, se você tiver a ousadia de não apenas entender, mas de aplicar, você nunca mais vai se ver do mesmo jeito. Ninguém vai te salvar. E isso é libertador. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais poderosas. Ninguém vai vir te resgatar. Ninguém vai segurar sua mão no escuro e carregar seu peso até a superfície. Ninguém vai sentir o que você sente. Ninguém vai entender suas dores como você gostaria. E o mais brutal, ninguém vai se importar tanto quanto você imaginava que se importariam. Você pode ter amigos, pode ter uma parceira, pode ter família, mas a realidade é que quando o abismo abrir sob seus pés, é você com você mesmo. Sempre foi, sempre será. E tudo bem. O homem fraco escuta isso e entra em desespero. Sente abandono, solidão, raiva. Ele pergunta, então qual o sentido de tudo? Mas o homem que desperta respira fundo e entende que isso não é castigo, é liberdade, porque quando você finalmente aceita que ninguém vai te salvar, você para de esperar, para de depender, para de mendigar amor, reconhecimento, cuidado e começa a construir, começa a se tornar o homem que você procurava nos outros. Você entende que sua vida é sua, que sua paz é sua responsabilidade, que sua dignidade é sua escolha todos os dias, nos mínimos gestos, e que ninguém pode fazer isso por você.
Marco Aurélio perdeu filhos, foi traído por amigos, governou em meio a pragas e guerras, e ainda assim escrevia para si mesmo em silêncio: a alma do homem é forte quando ela se basta. Ele não dizia isso com orgulho vazio, ele dizia com maturidade: a vida vai te golpear e ninguém poderá te proteger. Mas se você estiver forte por dentro, se você tivesse reconstruído pedra por pedra, você não precisa de proteção. Você é a fortaleza. O estoicismo não é uma filosofia de frieza, é uma filosofia de despertar. Ele não te ensina a ser indiferente. Ele te ensina a ser inteiro, sem precisar de muletas, sem precisar que alguém venha te consertar. Você pode estar sangrando por dentro, mas ainda assim, caminhar. Porque você entendeu o que poucos homens têm coragem de olhar nos olhos. Ninguém virá. E por isso mesmo, tudo pode começar agora. Você não é o que sente, você é o que faz com o que sente. Você sente medo, raiva, inveja, ansiedade. Você sente desejo, ciúmes, orgulho ferido. Você sente tudo isso e acha que está quebrado, mas não está. O erro não está em sentir. O erro está em acreditar que isso define quem você é, porque sua mente vai produzir pensamentos automáticos. Seu corpo vai reagir com impulsos, hormônios, tremores. Você vai imaginar cenários, vai duvidar de si, vai querer fugir. Isso é humano, mas o que separa o homem reativo do homem consciente é o que ele escolhe fazer com tudo isso que sente. Você pode sentir raiva e escolher o silêncio. Você pode sentir medo e ainda assim dar um passo à frente. Você pode se sentir rejeitado e mesmo assim manter sua dignidade. Você não é um escravo das emoções que te atravessam. Você é o arquiteto da resposta que escolhe construir depois delas. Marco Aurélio escrevia isso para si mesmo todos os dias. Se a dor é suportável, suporta-a. Se não é, ela vai acabar logo. Ele não dizia que a dor não existia. Ele dizia que ela não precisava ser seu dono. É fácil dizer: sou uma pessoa ansiosa, sou inseguro, sou emocional demais. Mas isso é uma forma sutil de se aprisionar, de rotular a si mesmo e aceitar a cela. O estoico não apaga o que sente, ele ilumina o que sente com consciência. E nessa luz, ele age. Age mesmo com o coração acelerado. Age mesmo com a mão tremendo. Age mesmo sem a certeza de que vai dar certo. Porque ele sabe que não precisa estar bem para ser firme. E essa firmeza muda tudo. Ela muda a forma como as pessoas te olham. Muda como o mundo te responde. Mas mais do que tudo, muda como você se reconhece no espelho. Você começa a ver não o menino que sente e espera, mas o homem que sente e escolhe. E quando você aprende a escolher, mesmo diante do caos interno, você se torna livre. Dor emocional não é desculpa, é matéria-prima. Você já reparou como a dor costuma ser usada como justificativa? Eu estou assim por causa do que aconteceu comigo. Depois do que me fizeram, não tenho mais forças. Não consigo mudar porque ainda dói. Mas a dor, por mais legítima que seja, não foi feita para te parar. Ela foi feita para te despertar. Dor emocional é como o fogo. Se você foge dele, ele queima. Se você encara, ele forja. Todo homem que você admira já sangrou em silêncio, já perdeu, já se humilhou, já caiu de joelhos, mas não ficou ali. Ele transformou o que doeu no que o tornou inquebrável. Sêneca escreveu: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Não é no conforto que o homem se lapida, é no desconforto, na ruptura, no silêncio depois do abandono. O que você sente agora, essa decepção, essa solidão, essa culpa, é matéria-prima. Matéria-prima para resiliência, para sabedoria, para reconstrução. Só que transformar dor em força exige uma escolha. A escolha de parar de culpar. A escolha de parar de esperar alívio externo.
a escolha de levantar, mesmo com o corpo pesado e o peito afundado. O estoico olha para a ferida e pergunta: o que ainda posso aprender com isso? O que está sob meu controle agora? O que preciso deixar morrer para poder renascer? Porque não é sobre apagar o passado, é sobre integrá-lo. A dor emocional que você sente hoje é o que vai esculpir a firmeza de amanhã, se você tiver coragem de não usá-la como desculpa. Então, pare de se esconder atrás da sua história. Pare de dizer que você é assim por causa do que passou. Você não é o que te aconteceu. Você é o que você faz agora com tudo isso. Essa é a alquimia do homem estoico: transformar ferida em força, transformar caos em clareza, transformar dor em presença. Nem todo mundo merece sua explicação. Você gasta energia tentando se explicar, tentando ser compreendido, tentando fazer com que te vejam da maneira certa. Mas aqui está uma verdade que ninguém te contou. Nem todo mundo está pronto para te entender. E você não precisa se dobrar para ser aceito. Explicar demais é como sangrar na frente de quem não sabe o valor da sua luta. É como entregar sua alma em troca de um olhar de aprovação que nunca vem. O homem fraco tenta justificar cada atitude. Ele quer parecer bom. Ele quer provar que não é como disseram. Ele tem medo do julgamento. Então ele se defende. Mesmo que isso o enfraqueça, mesmo que isso o esvazie. Mas o homem estoico não se expõe para convencer. Ele se cala para preservar, porque ele sabe, quanto mais você tenta se explicar para quem não quer te ouvir, mais você se afasta de si mesmo. O silêncio, muitas vezes, é mais poderoso que 1000 justificativas. O silêncio comunica: eu sei quem eu sou e não preciso provar. E essa postura incomoda. Incomoda quem vive de controle. Incomoda quem quer que você se sinta pequeno. Incomoda porque revela que você não está mais à venda emocionalmente. O mundo grita para que você se explique. O mundo exige transparência, não por empatia, mas por controle. Mas você não deve satisfação a quem não respeita seu caminho. Guarde suas palavras, guarde seu mundo interno. Aprenda a diferenciar quem merece acesso e quem só quer invadir. Nem todo mundo merece sua explicação, porque sua explicação é sagrada. Ela é um pedaço da sua jornada, um retrato da sua alma, e não se entrega isso para qualquer um. A partir de hoje, pratique o silêncio seletivo, não como fuga, mas como firmeza, porque às vezes o que mais te fortalece é exatamente o que você decide não dizer. Carência é desejo de controle disfarçado. Carência não é afeto, não é amor, não é entrega. Carência é fome. É a tentativa inconsciente de controlar o que sentimos, manipulando o outro a nos preencher. Quando você diz, eu preciso dela para ser feliz, o que está dizendo na verdade é, eu perdi o controle de mim mesmo e estou tentando recuperá-lo através de alguém. É duro reconhecer isso, mas é libertador. Por trás de toda carência existe uma fantasia, a de que alguém, em algum lugar, vai finalmente acalmar o buraco que você sente por dentro. E quando essa pessoa chega, você se apega, não porque ama de verdade, mas porque teme a dor de ficar só com a própria mente. O estoico sabe, carência é ilusão. É o desejo de segurança emocional terceirizada. É uma tentativa de não encarar o caos interno, jogando nos braços do outro a tarefa de te salvar. Mas ninguém vem. Ninguém tem a obrigação de te salvar. E ninguém, por mais amor que ofereça, vai preencher o vazio que só você tem o dever de enfrentar. Quando você se torna emocionalmente dependente, você abre mão da sua liberdade. Você age com medo, fala o que não quer, tolerar o que não deveria. Aceita migalhas e chama isso de amor, mas não é amor.
é submissão afetiva, é desespero travestido de romantismo. A cura não está em receber mais, está em precisar menos, em se conhecer mais profundamente do que qualquer outra pessoa poderia, em ser tão íntimo de si mesmo que a solidão deixa de ser ameaça e vira território sagrado. A partir de hoje, toda vez que sentir a urgência de correr atrás de alguém, pare, respire, olhe para dentro e pergunte: estou amando ou tentando fugir de mim? O homem que aceita o que não pode controlar domina a si mesmo, porque a verdadeira força não está em ter o outro, está em não precisar dele para continuar inteiro. A opinião dos outros só te fere quando você depende dela. Desde cedo, aprendemos a medir nosso valor pelo olhar alheio. Se um elogio não vem, a dúvida cresce. Se uma crítica pesa, o abalo é imediato. Mas por que damos tanto poder ao que os outros pensam? Porque, no fundo, dependemos da aprovação para nos sentirmos seguros, aceitos, completos. Esse apego é como um fio invisível que nos amarra a expectativas externas e nos torna vulneráveis ao que não controlamos. A verdade dura, porém libertadora, é que ninguém pode te ferir sem sua permissão interna. Marco Aurélio, o imperador filósofo, ensinava que o julgamento externo é irrelevante para o homem sábio. Ele dizia: a melhor vingança é ser diferente deles. Ser diferente deles é isso, não permitir que o julgamento alheio controle sua paz, não construir sua identidade em cima de aplausos, críticas, likes ou rejeições. Quando você depende da opinião do outro, você se torna prisioneiro. Prisioneiro do que pode mudar a qualquer momento, prisioneiro do que nunca será suficiente, prisioneiro do que está fora do seu alcance. O estoico se liberta ao perceber que o único julgamento que importa é o seu. É o olhar honesto para dentro, o compromisso com a própria verdade. É a decisão firme de ser íntegro, mesmo que isso incomode, mesmo que provoque rejeição. Porque o preço da liberdade é o abandono da busca por aprovação. Praticamente, isso significa: quando sentir o peso da opinião alheia, pergunte-se: isso é algo que está sob meu controle ou estou me deixando levar por uma expectativa que não me pertence? E, lentamente, treine sua mente a dar mais valor ao seu próprio julgamento do que ao externo. Esse é o caminho para a verdadeira força. Um lugar onde nenhuma palavra alheia pode te ferir, porque você não depende delas para se sentir inteiro. O personagem que você criou está te impedindo de viver com verdade. Desde muito jovem, nos tornamos artistas de uma peça invisível, interpretando papéis para agradar, para evitar conflitos, para ser aceito. Criamos um personagem que parece seguro, forte, inabalável, mas que, no fundo, é uma máscara frágil sustentada por medo e insegurança. Esse personagem é uma prisão disfarçada de proteção. Ele não permite que sua verdadeira essência floresça, porque teme o julgamento, a rejeição, a exposição. E quanto mais você vive preso nesse personagem, mais se afasta do que realmente é. A autenticidade, o que há de mais genuíno em você, fica soterrada por expectativas internas e externas. O estoico nos ensina que a virtude não está na aparência, mas na coerência entre o que se é e o que se faz. Viver com verdade é um ato de coragem. É despir-se das máscaras que o mundo e a própria mente nos impuseram. É aceitar as imperfeições, as dúvidas, a humanidade que habita em você. Porque só nesse espaço, sem artifícios, é que nasce a força real, a força que não precisa de aprovação para existir. O personagem que você criou pode ser uma sombra que consome sua energia, desviando você do caminho do autodomínio. Reconhecê-lo é o primeiro passo para derrubá-lo. Substituir a atuação pelo ser. E isso não acontece da noite para o dia. É uma jornada lenta, com momentos de desconforto, de dúvidas, de confronto interno, mas também de liberação, de paz, de poder verdadeiro. Você começa a se ver,
não como gostaria que fosse, mas como realmente é. E nesse encontro profundo, encontra a liberdade de viver alinhado com sua própria essência, com seus valores mais profundos. Essa é a base para construir uma vida íntegra e forte, onde cada ação brota da verdade, não da fachada. Ansiedade é excesso de futuro, culpa é excesso de passado. Vivemos aprisionados no tempo, mas não no presente, onde reside a vida, e sim nas armadilhas mentais do futuro e do passado. A ansiedade nasce da mente que se projeta incessantemente para um futuro incerto, criando cenários catastróficos, dúvidas e medos que ainda nem existem. É como se o homem moderno carregasse um peso invisível, feito de expectativas irreais e receios que consomem energia vital antes mesmo do momento chegar. Por outro lado, a culpa a aprisiona no passado, numa repetição dolorosa dos erros que já aconteceram, mas que a mente insiste em reviver como se fossem uma sentença permanente. Esse ciclo de ruminação não transforma nada, apenas corrói a paz interior e impede o homem de agir com clareza e liberdade. O estoicismo nos convida a viver no presente, onde o único tempo sobre o qual temos controle real. Marco Aurélio, com sua sabedoria imortal, lembra que não nos perturba aquilo que acontece, mas a opinião que temos sobre o que acontece. Essa percepção abre caminho para que você entenda. A ansiedade é uma criação da mente que antecipa sofrimento sem fundamento. A culpa é uma repetição estéril que paralisa o movimento. Você não é o seu pensamento ansioso, nem o seu sentimento de culpa. Você é o observador, o juiz sereno, o mestre do seu foco. Aprender a trazer a atenção para o agora, com exercícios simples como a respiração consciente, a meditação focada e o autoquestionamento racional, começa a dissolver essas prisões invisíveis. Quando você consegue dizer "isso ainda não aconteceu" e pode não acontecer, ou "isso já passou e não posso mudar", está cultivando liberdade mental, a pedra fundamental do homem forte. A vida não se constrói no futuro imaginado, nem no passado lamentado. Ela acontece no instante presente, que é onde você pode agir, escolher e transformar. E é nesse lugar de equilíbrio entre razão e emoção que a verdadeira serenidade nasce. Você começa a navegar as tempestades internas com calma, sem ser arrastado pelas ondas do medo ou da culpa. Essa é a força do estoico. Viver plenamente no presente, onde o poder realmente reside. Você não precisa vencer, precisa resistir com dignidade. A vida não é uma competição constante onde só o vencedor tem valor. Essa crença, tão arraigada na cultura atual, cria uma pressão insuportável que mina a alma do homem. O verdadeiro desafio não está em conquistar o que é externo, mas em resistir às adversidades internas e externas sem perder a própria essência. Resistir com dignidade é um ato de coragem silenciosa. É permanecer firme quando tudo ao redor parece desmoronar, sem se entregar ao desespero ou à amargura. É aceitar as derrotas sem que elas definam seu valor e transformar o sofrimento em aprendizado e crescimento. O homem estoico entende que o controle sobre o resultado muitas vezes está fora de seu alcance, mas que a postura diante dos acontecimentos está sempre em suas mãos. Essa resistência não é passividade, mas uma força ativa, um testemunho da integridade que não se dobra diante do caos. Pense no guerreiro que, mesmo ferido, mantém seu escudo erguido, não para vencer a batalha naquele momento, pois isso pode estar além de sua vontade, mas para não perder a si mesmo no processo. Essa dignidade em resistir é um grito mudo contra as tempestades da vida. É a manifestação da força que não precisa ser exibida, mas que está ali, intacta, pronta para se manifestar quando o momento exigir. Além disso, essa lição rompe com a ilusão do resultado como sinônimo de sucesso.
Sucesso verdadeiro é manter-se fiel aos próprios princípios, mesmo quando o mundo espera que você desista ou se curve. Quando você compreende isso, o medo do fracasso perde o poder de paralisar e a vontade de agir ganha raízes profundas. Assim, resistir com dignidade se torna não apenas uma estratégia para sobreviver, mas uma forma de vida que cultiva respeito próprio e admiração silenciosa. E é nessa resistência diária, muitas vezes invisível para o mundo, que se constrói o caráter imbatível do homem estoico. Quem fala demais entrega o que tem de mais frágil. Existe um poder silencioso no silêncio. Falar demais é, muitas vezes, abrir mão do que você tem de mais precioso, sua força interior. Quando você despeja tudo o que sente, pensa ou planeja sem filtro, perde o controle sobre sua própria narrativa. Seus segredos, suas intenções, suas vulnerabilidades ficam expostas, não para aqueles que merecem, mas para quem pode usar contra você. Sócrates já dizia: "Fala para que eu te veja." Mas o que ele realmente queria dizer é que as palavras revelam quem você é e o sábio escolhe cuidadosamente o que mostrar. O homem estoico sabe que o silêncio não é fraqueza, e sim uma estratégia de poder. Silenciar é manter mistério, é preservar a energia, é evitar a dispersão do que realmente importa. A fala impulsiva nasce do desejo de aprovação, da ansiedade para ser entendido ou aceito. É uma entrega inconsciente da própria autoridade interior. Quando você fala demais, você entrega também sua fragilidade, o medo, a insegurança, o vazio que tenta preencher com palavras vazias. Por isso, o homem sábio fala quando é necessário, não quando é tentado. Ele escuta mais do que fala, e quando escolhe se manifestar, suas palavras têm peso, clareza e impacto. Essa lição não é sobre silêncio absoluto, mas sobre consciência. É o convite para reconhecer que cada palavra pode ser uma semente plantada, e que nem todas as sementes merecem ser lançadas ao vento. Assim, o silêncio se torna uma fortaleza onde a verdadeira força cresce, invisível e inabalável. O ciclo de sabotagem começa com pequenos confortos diários. A queda lenta começa com o que parece inofensivo. Um pequeno "só hoje" para não treinar. Uma desculpa para procrastinar. O deslize silencioso de abrir o celular por tédio, deixando o tempo escorrer entre os dedos como areia fina. Cada um desses momentos é um tijolo colocado na construção da sua própria prisão invisível. A mente aceita a acomodação como uma recompensa, quando na verdade é uma armadilha, uma ancoragem que te prende longe do que poderia ser. A neurociência explica que o cérebro ama o caminho de menor resistência. Quando você escolhe o conforto imediato, fortalece conexões neurais que reforçam hábitos de fraqueza, ansiedade e distração. O estoicismo traz luz para essa armadilha, a disciplina diária, a atenção ao presente, o reconhecimento consciente dos momentos onde você está sabotando sua própria força. Não é sobre perfeição, mas sobre vigilância. Um ciclo pode ser quebrado no instante em que você decide agir contra a corrente do hábito. Marco Aurélio escreveu que a vitória sobre si mesmo é a maior de todas. E isso se conquista principalmente nas pequenas batalhas cotidianas que ninguém vê. Aquele momento em que você opta por não ceder. Quando você identifica esses pequenos confortos que parecem inofensivos, mas que te afastam da sua grandeza, você recupera o controle do seu destino. A autossabotagem só permanece se você permitir. Cortar esses ciclos, um a um, é construir a estrada sólida para a sua liberdade e poder interior. Não subestime o poder do mínimo esforço para o bem ou para o mal. O verdadeiro guerreiro sabe que a guerra começa no silêncio das pequenas escolhas. Ser bonzinho demais é uma forma de manipulação.
existe uma armadilha que muitos homens caem sem perceber. A ideia de que ser bonzinho sempre vai garantir amor, respeito ou aceitação. Mas o estoico vê além da superfície dessa bondade superficial. Ele reconhece que muitas vezes essa gentileza é na verdade uma forma de manipulação disfarçada de carência. Quando você age para agradar, para evitar conflitos, para ser o cara legal, está na verdade cedendo seu poder e se tornando um prisioneiro das expectativas alheias. Você está trocando sua autenticidade por uma imagem, uma máscara que busca aprovação externa. Essa troca é perigosa porque cria uma dívida emocional invisível. Você faz algo esperando algo em troca, seja atenção, afeto ou validação. Marco Aurélio, que viveu entre as maiores pressões do poder, ensinava que a virtude verdadeira não é buscar aplausos, mas agir com integridade, mesmo que ninguém veja ou reconheça. Ser justo, firme e verdadeiro não é um ato de bondade passiva, mas de coragem ativa. A verdadeira força masculina não está em ser sempre gentil, mas em ser justo e íntegro. Isso significa dizer não quando é necessário, manter limites claros e não ceder ao medo de perder quem não respeita sua essência. O bonzinho demais vira instrumento para que outros manipulem suas emoções, seu tempo e sua energia. Esse hábito corrói a alma lentamente, substituindo o poder pela dependência. O estoico aprende a amar sem se anular, a ser justo sem ser submisso, a dar sem esperar receber, mas também a não se permitir ser explorado. Não confunda bondade com fraqueza. Bondade é virtude que nasce da força, da clareza e do autodomínio. Ser imbatível é ser justo, firme e verdadeiro, mesmo quando isso significa ser incompreendido ou rejeitado por alguns. Você não está aqui para agradar, está aqui para se tornar maior. A versão que você mais teme se tornar é exatamente a que você precisa encarar. O medo é um mestre silencioso que molda muitos homens, aprisionando-os numa prisão invisível de insegurança e dúvida. Você já sentiu aquele pavor de parecer frio demais, arrogante demais, ou até mesmo rejeitado se simplesmente for quem realmente é? Esse temor é um peso que corrói por dentro. Mas, ironicamente, essa versão que você teme, o homem que não cede, que não se dobra às expectativas alheias, que se mantém firme e autêntico, é exatamente a chave para a sua liberdade. É nela que reside a força para romper ciclos tóxicos, para se libertar das máscaras que o mundo insiste em impor. Encarar essa versão significa abraçar sua verdade nua e crua, sem pedir desculpas. Significa aceitar que ser autêntico pode gerar conflitos, perdas, até solidão temporária, mas que essa dor é um preço pequeno perto do que você ganha: sua integridade. Só assim você deixa de viver como uma sombra, uma cópia moldada pelo medo do julgamento, e passa a existir como um homem pleno, inteiro, que não depende da aprovação externa para se sentir valioso. Essa lição é um convite para caminhar por terrenos desconhecidos, para sair da zona confortável da complacência e entrar no território sagrado da coragem. A coragem de ser imperfeito, de ser firme, de ser inabalável. Como ensinava Epicteto, não são os eventos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos deles. O medo do que os outros vão pensar é só um julgamento, e você tem o poder de escolher outro. Encare essa versão de si mesmo com compaixão e determinação. Caminhe rumo a ela um passo de cada vez, porque é nela que está a sua verdadeira liberdade e poder. Depois dessas 13 lições, você não vai se ver como antes. O mundo ao seu redor quer que você permaneça distraído, carente, moldável. Uma versão maleável e dependente de si mesmo e dos outros. Ele deseja que você aceite a ilusão do conforto na mediocridade, que tolere sua fraqueza disfarçada
e que se perca em máscaras e conveniências. Mas o estoicismo que compartilhamos vai muito além de simples conselhos. Ele é um chamado profundo, uma revolução silenciosa que começa no seu íntimo, na sua mente, na sua alma. Depois dessas 13 lições, você não vai simplesmente saber de algo novo. Você vai sentir uma mudança interna, um despertar que queima as falsas crenças e desarma os fantasmas que te aprisionam. A mente forte muda o corpo forte muda sua presença, e sua presença muda tudo ao seu redor. Quando você se torna aquele homem que não espera ser salvo, que não teme suas emoções, que transforma dor em força e que resiste com dignidade, você deixa de ser um espectador da própria vida. Você assume o protagonismo da sua história, com clareza, coragem e integridade. Isso não é fácil, nunca foi, mas é real, é possível. E é o único caminho para a verdadeira liberdade masculina. E então eu te pergunto, depois de ouvir essas lições, depois de sentir essa transformação, quem você escolhe ser? O homem moldado pelas expectativas e medos? Ou o homem que, apesar de tudo, escolhe ser livre? O estoico escolhe a liberdade todos os dias. E é nessa escolha, feita a cada instante, que reside a força invencível que ninguém pode tirar de você.